meu pai, através das orações, a palavra que eu quero trazer hoje, fala de oração, né? O poder da oração. A gente vem falando, o Levita falou muito de adoração, né? Agora a gente vai falar um pouco de oração, né? O poder da oração. Através da oração da minha avó, depois de 15 anos, meu pai se converteu. Eu tinha 17 para 18 anos, meu pai, ele aceitou Jesus Cristo, né? Depois de 15 anos de oração pela vida da minha avó, meu pai usava muita droga, ele perdeu tudo que ele tinha, né? Inclusive a nossa família. E aos 17 anos de idade, eu conheci Jesus através do meu pai. Meu pai se converteu e ele veio falar de Jesus para mim. E a partir daí eu comecei a conhecer a Jesus, não superficialmente, né? Artificialmente, né? E nessa caminhada, meu pai durou mais 15 anos de oração até eu me converter, né? Tem 7 anos que eu sou convertido, que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Tem 2 anos, né? Que eu me entreguei de coração. Então foram 30 anos de oração para o meu pai se converter e para mim me converter, né? Então eu queria falar do poder da oração, né? Então eu queria que vocês pudessem abrir as Bíblias de vocês lá em Atos 12, tá? Eu queria falar que o poder da oração, ele transforma, né? Lá em Mateus 18, o nosso levita, ele já veio falar de que Mateus 18 fala que se nós clamarmos o Senhor, Ele estará conosco, né? Onde estiverem 2 pessoas clamando o Senhor, Ele nos ouvirá, né? E Ele virá e nos atenderá. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Atos 12, que fala um pouco do poder da oração, né? Eu ouvi essa palavra no começo do ano e ela veio falando muito comigo. Ela fala no capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. No versículo 5 aqui, nos pega falando que havia oração incessante da igreja, né, por Pedro, né? E isso é muito interessante, porque depois a gente vai entender o porquê, né? Então, como é importante a igreja estar em oração pelos seus familiares que ainda não foram convertidos, né? Através do meu testemunho, vocês podem ter visto que foram 30 anos de oração, né? Então, Deus, ele não esquece das nossas orações, né? E o poder da oração, ele é tremendo. Ele vai buscar os nossos... No versículo 6 fala: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. No 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram e caíram-lhes da sua mão. No 8 fala: disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me, né? Então, irmãos, as nossas orações, elas alcançam o Senhor, e o Senhor se mobiliza e
ele traz os anjos dele até nós, né, irmãos? Então é muito importante